O Corinthians, Bruno Prado. O Corinthians estreia hoje na... Olha como seu pai é ridículo. Tá esfregando as mãos. O seu pai, ele tá esfregando as mãos. Por que você tá esfregando as mãos? Porque eu estou ansioso para ver o meu timão. Como ele é ridículo. O meu timão arrebentar na Copa do Brasil depois da grande atuação no domingo. Como você é ridículo. Então estamos Ele já ansiosos. esfrega a mãozinha tipo, Corinthians pode se lascar hoje. Não, eu conheço, né? Uma chance, a gente conhece, mas passa. Hoje, agora, tem desfalque, hein? Eu já estava aqui bem confiante, estou confiante, acho que vai passar pelo Cianorte, só que o Corinthians, Bruninho, vai sem Pedro Raul, né, que já sofreu uma lesão na coxa e está em fase de transição, e Yuri Alberto, que é seu principal destaque aí nos últimos jogos, voltou a fazer gol com fratura na costela, mas aí tá sem Paulinho, que já tava, o Igor Coronado, recondicionamento físico, ainda não joga, ou seja, tem desfalques importantes o Corinthians. Tem, e aí tem o perigo do jogo único, né? O jogo único é sempre perigoso, né? O Cruzeiro ontem caiu lá para o Souza da Paraíba, já teve o Inter há 2 anos caindo para o Globo do Rio Grande do Norte. Então, o jogo único, ele sempre tem um certo risco, né? Lembrando o regulamento, né? Se empatar o Corinthians passa, o Corinthians joga pelo empate, se perder tá fora, né? Esse é bem simples. Nessa primeira fase, o visitante joga pelo empate, e no caso é o Corinthians. Então, claro que o Corinthians é favorito para passar. Mas acho que tem que separar um pouco as coisas, né? O Corinthians vem de 2 vitórias, um empate no Clássico, da maneira como empatou. É claro que é bem melhor do que vinha acontecendo antes, com 5 derrotas. Mas, assim, não é um time super confiável, né? Agora o time tá voando. Contra o Palmeiras, o Corinthians foi dominado durante praticamente todo o jogo. O Palmeiras, obviamente, é um time muito melhor do que o adversário de hoje. Então, o Corinthians é favorito, mas o jogo único sempre requer cuidado. É um jogo que você não pode errar. Se dá uma zebra nesse jogo, você está fora da Copa do Brasil. O torcedor do Corinthians vai lembrar de 2005, né? Cianorte e Corinthians, Copa do Brasil em 2005. O primeiro jogo lá em Maringá, onde vai ser o jogo de hoje, e foi 3-0 para o Cianorte. O time do Corinthians que tomou 3-0 do Cianorte em 2005, eu peguei a escalação aqui, não vou dar a escalação toda, mas alguns caras que estavam lá. O goleiro era o Fábio Costa, tinha o Carlos Alberto, tinha o Roger Flores, tinha o Carlos Teves, né? O Gustavo Neri foi jogador de seleção, enfim, esse time tomou de 3-0. Nesse nível agora lá, tomou 3-0 do Cianorte. E o técnico do Cianorte era o Caio Júnior, né? Já falecido. Mas citação também. Não, são dados. Você tá alinhado ao papai. Não, eu não. Eu tô nervoso com ele, com essas afirmações. Mas tinha jogo de volta, o Corinthians ganhou de 5-1 no Pacaembu e passou de fase, né? O Corinthians ganhou de 5-1, passou de fase. Hoje não tem volta, então hoje não pode errar. É favorito, deve passar, nem que seja com empate, de algum jeito deve passar, mas o jogo único é bom ficar atento, né? Ver o que aconteceu ontem na Paraíba é sempre bom ficar atento. Tem isso, né, Wander? Porque já eu vou passar pro Felizinho, que tá aqui esfregando a mãozinha. Ridículo. Na secação do Corinthians, ele seca o Corinthians. Antes o discurso era que o Corinthians fazia vergonha sul-americana, era o discurso dele. Aí ganhou a Libertadores invicto, batendo Boca Juniors na final. Do Boca Juniors dele. Aí ele ficou chateadinho. Mas o Corinthians hoje, ele é favorito. Agora, realmente eu concordo com o Bruno que esse regulamento, ele é para privilegiar o grandão. Sempre. Mas eu acho que ele acabou prejudicando um pouco também, porque o empate é do grande. Só que o grande, ele joga fora de casa. Ué, mas eu tô falando sério, você vê a situação do Cruzeiro. O Cruzeiro, se fosse jogo de ida e volta, o Cruzeiro tirava no Mineirão. Provavelmente. Mas aí vira mesmice. Sim. Sim. Mas eu acho que o novo regulamento, porque falaram, estão dando empate pro grande, querem beneficiar. Eu acho que é pior do que o antigo. Eu prefiro pro grande jogar um jogo fora e outro em casa, sem ter a vantagem do empate, do que só jogar fora e ter um empate. Porque acontece uma tragédia como essa... Quanto mais jogos tem, melhor para quem é mais forte. Se tem 2 jogos, depois se tem 3, melhor ainda. É isso, eu acho que o novo regulamento piorou pros grandões. Mas peraí, aí é um negócio que você faz muito armado pro grandão. Esse é o objetivo? Então tá bom, se todo mundo entende que esse é o objetivo, armar pro grandão... Mas você tem dúvida que esse é o objetivo? Não tem.
Porque é o que dá dinheiro, transmissão, torcida. Você sabe, eu sempre torço pela zebra. Na verdade, no Paulista, por exemplo, eu sempre torço pela zebra. Porque eu acho que é muita mesmice. A preparação, olha, você só vai entrar para tomar pancadas. Você é saco de pancadas. Você só vai participar porque precisa de um número lá para formar o grupo de partidas. Então é isso que eu acho. Agora, nesse campeonato, um grandão, pela diferença financeira, número de torcedores, tudo aquilo que a gente sabe, joga pelo empate. Atenção, o Cianorte não vai jogar em casa. A torcida lá é 80, de cada 10, 8 vão torcer para o Corinthians. Tá certo? Quer dizer, o Corinthians só tem vantagem antes da bola rolar. Se o Corinthians perder, é uma tragédia, eu acho. Até porque é uma competição que dá uma grana do tamanho do Parque São Jorge. Não pode sofrer o que sofreu o Cruzeiro, vexame do Cruzeiro. Sem dúvida. Bom para o Souza? Claro que é bom. Ele segue, tomara que fature a graninha aí na sua caminhada na Copa do Brasil. Agora, o Corinthians, vou usar uma palavra que você usa, Osmar, é muito favorito. Muito favorito. A diferença é enorme. Inclusive em orçamento. Hoje eu li uma matéria que a folha de pagamento, acho que era o Pedro Ramiro, que escreveu alguma coisa assim, a folha de pagamento do Cianorte é de R$150 mil. A folha de pagamento do Corinthians é de 20 milhões. Mais de 30 vezes a folha de pagamento do Corinthians. Então, pensar um tropeço do Corinthians nesse jogo que começa a caminhada na Copa do Brasil é, assim, algo assustador. Eu não penso isso. Eu acho que vai passar. Com todas as dificuldades, com todos os problemas vividos nos últimos tempos pelo Corinthians, mas esse jogo é só, entre aspas, para cumprir tabela. Se tomar uma trombada e ficar fora, você tem que vir aqui amanhã vestido de Zé do Caixão. Já tá me dando uma ideia? Eu tô. Porque é para pensar em velório. Ser eliminado pelo Cianorte, com todo... Entenda a diferença... Eu sei, mas é possível, né? Porque a gente viu o Cruzeiro ontem com o Souza da Paraíba. Claro que é possível, Tudo bem que choveu, o campo horroroso, mas não tem desculpa. Não interessa. Tem desculpinha. Mas a vergonha será tão grande que é realmente motivo de fúnebre. Sabe? É isso que eu acho. Para um time que está tentando reagir, que precisa de grana. Essa é uma competição que dá dinheiro. Vai enfrentar um adversário fraquíssimo. Agora, isso que o Bruno falou, lembrou, aconteceu há 20 anos. Tá certo? Mas é verdade, aconteceu. Mas teve a chance do segundo jogo. Agora não, mudou um pouquinho, porque o pessoal está achando que o grandão é tão mais forte do que os seus adversários que colocaram isso na competição. Você joga pelo empate e liquida logo isso. Tá certo? Tomara que tenha zebra, porque senão fica muito na cara que os pequenos entraram só para apanhar, não tem a menor chance. Ué, mas você tem dúvida? Não tenho. A Copa do Brasil ela é legal, eu acho, para os torcedores de time pequeno verem alguns jogos com os grandões. Porque hoje... Vamos lá para apanhar. Hoje eu acho que é impossível acontecer o que já aconteceu um dia com o Santo André, que deu porrada no Flamengo na final da Copa do Brasil. Verdade. Com o Paulista de Jundiaí, que deu porrada no Fluminense na Copa do Brasil. Teve o... Lá atrás o Criciúma, Juventude ganhou do Botafogo. Que foi campeão da Copa do Brasil. Juventude ganhou do Botafogo. Hoje não dá mais. São Caetano, quase Libertadores. Porque a diferença é muito grande. E os times que jogam a Libertadores estão disputando a Copa do Brasil. Então, eu acho que é impossível. Agora, ficou mais difícil. Isso aí ficou, porque, tá bom, perde um jogo por acidente fora de casa. Mas também, né, Flávio, isso deve ter a ver com a pressão dos grandões, porque eles reclamam do calendário. Sem o jogo de ida e volta, melhora um pouquinho o calendário dos clubes, né? Deve ser por isso, não sei. Bom dia, boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigos. O problema é que nós tínhamos o regulamento anterior, se o time vencesse por 2 gols de diferença, não tinha o segundo jogo. E acontecia muito de vitória por 1 gol. E aí você tinha uma mala de um jogo de volta aqui, que não ia acontecer nada, você perdia, nem público ia, um saco, era um jogo terrível. Então, tipo assim, o Cruzeiro perderia por 1-0 lá em Souza, né? E faria o segundo jogo no Mineirão. Não tem o menor sentido isso. Então, por isso que se fez essa história aí de dar um empate e um jogo só, que eu acho ótimo. Acho que tem que ser curto, tem que ser rápido.
O Corinthians, ninguém conhece o Cianorte. Isso é um ponto que pode ser bom e pode ser ruim. O não conhecimento do time, claro, deve ter algum olheiro que foi lá, dá uma olhadinha, o pessoal do scout, tem uma ideia do que é a coisa. Mas ninguém conhece profundamente o time do Cianorte, os pontos fortes, os pontos fracos. E essa surpresa, esse fator surpresa, pode ser um pepino, que foi o que aconteceu aquela vez, 3-0. O Corinthians, se ele entendeu bem o jogo de domingo, ele vai chegar prevenido. Se ele achou que ele foi heróico, como eu vi um monte de papagaio heróico, tomou um vareio do Palmeiras e teve 5 minutos de largura e empatou o jogo. Mas o chato insuportável, você pode dizer que ele não jogou bem, que ele não mereceu a vitória, mas heróico foi. Foi? Ué, foi. Tá bom. Entra com o espírito de heróico hoje, você vai ver o que vai acontecer. Tava 2-0 pro Palmeiras, que tem um time muito mais forte. Só com a torcida do Palmeiras. Nos últimos minutos, no último lance... Não foi no último lance, que o Palmeiras ainda teve uma chance que quase que o Gustavo Henrique falhou. Mas no último minuto, nos últimos minutos, você empata do jeito que foi... Largura. Tá bom, uma largura heróica. Mas foi heróica. Largura. Foi largo, não teve... Para de ser chato, reconhece alguma Como bem coisa. disse o Abel Ferreira, não dá pra treinar isso aí. Não teve jogo. Foi largura, foi largo. Não já teve, que foi talento, eu tô falando que foi heróico. Já teve muitas vezes que o Corinthians também já deu azar. E nessa aí foi largo. Simplesmente largo. Se ele achar que é heróico, que ele reagiu, que ele jogou de igual para igual o Palmeiras, ele pode ser surpreendido, sim. Ele tem que ter noção de que ele não jogou nada. Mas o Abel também exagerou quando falou que viu um Palmeiras fabuloso. Não, fabuloso não foi, mas fez o suficiente para ganhar de pelo menos 3-0. Fabuloso. Não, fabuloso. Mas para ganhar de 3-0 dava. Exagerou. Para ganhar 3-0 dava. O Palmeiras perdeu muitos gols. O Palmeiras jogou sozinho. O Corinthians jogou nada. Então, se ele tiver consciência de que ele foi limitadíssimo, tudo bem, vai jogar com seriedade, olhando, é bom ficar esperto, tal. Nosso time é fraco, tá em montagem, não sabemos nem se vai ficar forte. Agora, se chegar com chegar os super-homens, jogar com capa, heróis, né? Aí vai se ferrar, porque o time é ruim, o time do Corinthians é fraco. A gente não sabe o nível do Cianorte, se é muito ruim, se é médio, se é um time... Eu não sei, eu confesso a você que eu sei muito pouco do Cianorte. Está em quinto no Paranaense. Eu sei que ele agora virou SAF, né? Teve até um cara conhecido que pegou o Cianorte. Não sei. Se olhar... Não é o do Gustavo Lima, não, né? O Gustavo Lima comprou ele comprou o Paranavaí. Que é do Paraná. Mas enfim, ele, pelo que eu sei, ele virou, vou checar aqui direitinho. O certo é que a gente não conhece o time. Se o Corinthians chegar com humildade, sabendo que está em fase de preparação, que o time é ruim, que o time é fraco, você não sabe o nível do outro, aí vai se classificar. Se chegar cheio de gracinha, com super-herói, com capa, que nem os caras venderam aí, heróis. Ficar imaginando os caras super-herói voando lá em Barueri. Mas você vê como você é chato. O Cianorte foi vendido para um grupo de investidores coreanos. Coreanos? Eu sabia que tinha investidor novo. Mas não vê como você é chato? Porque não é a hora de você falar... se achar com esse time limitadíssimo... Também tem a hora que a gente tem que fazer um pouco de elogio. Tipo assim, eu concordo com você que o Corinthians não tem um time bom hoje. Mas também não vale falar que tá 3 jogos sem perder. Tava numa draga absurda, chegou o Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira ganhou 2, empatou com o Palmeiras de um jeito heróico. Eu não tô falando que ele jogou bem. Não jogou bem. Não mereceu empatar. Então nós estamos falando a mesma coisa, só que você tá puxando o saco e eu não. Mas tô não falando é puxar saco. O que eu tô falando é que você tá falando limitadíssimo. E é verdade, eu estou falando a realidade. O Corinthians Mas ele vai jogar contra o Cianorte. Se fosse um jogo agora para decidir vaga contra o Palmeiras, contra o Flamengo... Nós não conhecemos o Cianorte. Flávio, não conhece, mas a gente sabe que o time do Corinthians é mais forte que o do Cianorte. Não sei não. Não tenho certeza de nada. O Corinthians... Flávio. Você viu os jogadores que o Bruno citou e tomou de 3-0? Nenhum jogador tem o nível daqueles que ele citou. Às vezes, e outra coisa, não esqueça que esse jogo é o jogo da vida do pessoal do Cianorte. Os meninos que estão lá, eles vão querer mostrar serviço para ir para times maiores. É o momento deles. O Caio Júnior se revelou pro futebol brasileiro depois desse resultado contra o Corinthians. Então, para eles é o jogo da vida. E tem muito... Eu concordo. Hoje vive-se uma fase do puxa-saquismo, né? Então tem aqueles torcedores que tem microfone, agora vai, somos heróis, não sei o que e tal. Conseguiram num rabo tremendo aquele empate, essa é a verdade. Flávio. Não jogando nada. A chegada do Antônio Oliveira, ele pegou 2 times medíocres. E os jogadores, sempre que eles... Bom, mas o Mano tinha pegado o time... Eu sei, mas eles queriam... Melhorou. Mas melhorou, sempre melhora quando os caras querem ferrar o técnico anterior.
Eles dão um pouco mais para provar que a culpa era do técnico anterior. Não tem nada. O Antônio Oliveira não fez nada no time, nada. Não teve nenhuma magia. Nossa, o Antônio Oliveira... Nada. Até porque ele não tem nível para fazer isso. Ele tem que... né? Então ele não fez nada. Simplesmente os caras deram um pouco mais porque eles queriam ferrar o Mano. Então jogaram um pouquinho mais para poder provar que eles não estavam tirando o pé, que a culpa era do Mano, aquela coisa toda. E aí aconteceu esse jogo com o Palmeiras. Se tiver essa consciência, não terá problema. Se não tiver, pode ter problema sim, porque é um time ruim, um time em formação com jogadores fracos. Então precisa ver o que vai acontecer. Vamos lá. Problema, Bruno, eu acho que claro que pode ter. Pode. Como teve o Cruzeiro. Sim. O Cruzeiro levou de 2-0. E é o quê? Do time Souza da fraco, Paraíba. em formação com técnico novo. Mesma coisa. Sim, e o treinador... Então, é a mesma coisa. Desculpa. É. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O Corinthians é pior, né? Não, eu acho pior a situação do Corinthians. Então. Porque o Corinthians gasta muito, o Cruzeiro não. Então. A folha salarial do Então Corinthians... você tá dando razão pra mim. Eu tô te dando razão. A gente não conhecia nem o Souza e nem o Flávio, eu Cianorte. só tô falando que você tá falando só mal, mas tem que lembrar Falando também... mal, não. Que você falou limitadíssimo. E é verdade. Não pode se achar Isso não é herói. falar mal. Não tô falando, eu tô falando a realidade do Eu Corinthians. sei, mas também não é tem mal. que olhar que os caras não perdem há 3 jogos depois de estar na zona de rebaixamento do Paulista. Ó, eu sou... Que pode não ser herói, não tá se sentindo herói, mas tá motivado. Vou falar uma coisa pra você. Pô, tamo motivados. Vou falar uma coisa, ó. A idade, ela tem um monte de problema. Traz um monte de dificuldade. Mas tem uma coisa que você fica malaco. Você já começa a enxergar um pouco na curva, sabe? Quando eles querem derrubar um treinador, eles não ganham de ninguém. E quando troca o treinador, seja quem for, pode ser um Zé Manego, não importa. Fosse eu o treinador, fosse essa caneca o treinador, eles iam melhorar. Porque eles queriam ferrar o Mano. Óbvio isso. O Mano estava desgastado e tal. Então eles iam melhorar mesmo. Como os adversários do Campeonato Paulista são todos fraquíssimos, deu uma carguinha, mas ganharam 2 jogos. Mas não quer dizer nada. E o Palmeiras, eles tomaram um baita vareio e tiveram uma largura no final. Se não tiver essa consciência, pode ter problema. Se tiver consciência, não, nosso time é ruim, nós estamos no começo, vamos jogar sério que isso aqui pode ser um vexame e tal. Se tiver essa consciência, ok. Se for atrás dos puxa-sacos, herói, são os caras de cá, que vitória, porque o Corinthians não melhorou nada. Se for atrás dos puxa-sacos, aí pode ter problema. Só tô advertindo, não é que eu seja amigo, sou amigo de ninguém, não tô dando conselho pra ninguém, não tem nada a ver com isso. Ganhar, ganhou, perder, perdeu, não dá nada pra mim. Só não sou puxa-saco e oba-oba. Eu tô falando aquilo que eu tô vendo. Por isso não melhorou nada e contra o Palmeiras era um jogo pra ele ter perdido bem. Não é perder de pouco, é perder bem. 3-0 pelo menos. Conseguiu empate, se achar que melhorou, pode ter problemas. É só isso. O resto... Oba-oba e tal. Problema pode ter, né? A provável escalação do Corinthians, nem o Cássio tá confirmado, o Vanderlei Nogueira. Se machucou. Porque ele teve aquele problema no quadril. Agora, muita gente que eu acho também exagerado, muito corintiano, inclusive, já quer o Carlos Miguel titular. Eu acho que vão se arrepender se isso acontecer. Porque, claro, pra mim o garoto é uma das grandes promessas aí de goleiro do futebol brasileiro. Tem 2,6 m, é um baita goleiro. Só que sente um pouco da pressão no começo no Corinthians também. Não sentiu ainda. Eu não tiraria o Cássio ainda pelo que o Cássio ainda agarra, tá? O Cássio falha às vezes, tá bom. Mas quantos jogos ele decide? Pra mim o Corinthians não caiu no ano passado por causa do Cássio. Salvou o Corinthians em vários jogos. Mas é difícil que ele jogue hoje. Carlos Miguel ou Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo ou Caetano. Ranielli, Maicon, Rodrigo Garro, Romero, Wesley e olha só, pode estrear o Pedro Henrique. Yuri Alberto não joga, Pedro Raul não joga, o Pedro Henrique pode... Não, ele jogou, né? Jogou um pouquinho. Ele já entrou, ele entrou. Contra o Palmeiras entrou um pouquinho. Pode estrear como titular o Pedro Henrique nesse time do Corinthians. Eu acho que é um time, né? Eu vou então pro puxa-saquismo, como diz o Flávio Prado. Eu acho que é um Corinthians favorito. Atendendo aos pedidos do Flávio Prado. Atendendo as duas partes. Não, que é favorito contra o Cianorte, pelo amor de Deus, né? Lógico que é favorito. É que eu acho. Estou falando que ele não tá jogando absolutamente nada. E se ele for atrás do que os puxa-sacos falam, ele vai achar que é bom. E vai se ferrar. Você tem que saber a sua alimentação. Quer dizer, ninguém. Eu nunca falei que o time do Corinthians é bom. Nunca. Pelo contrário, eu falo que contrata mal. Eu falo que contratou vários jogadores aí pagando caro. Só que eu acho que hoje tem que estar motivado. Porque os caras estão 3 jogos sem perder. Se eles não é se achando herói. Tem um monte de gente achando que são heróis. E os caras... Falaram pra caramba de heroísmo. Eu vi um monte de lugar, herói. E jogador
tem cabecinha desse tamanho. Muitos jogadores têm cabecinha desse tamanho. Ele acredita que ele é super-herói mesmo. Capaz de chegar com capa no estádio. Tô falando pra você. Máscara, capa, sair voando. Os caras vão achar que são mesmo. Jogadorzinho desse tamanho vai achar que é herói. E se ferra. Porque os caras vão se matar. Os caras do Cianorte, eles estão querendo... Sabe o que é o jogador do Cianorte? É o que o Rino Smith falava. É jogador com fome. Fome que ele queria dizer é o seguinte. Tem vontade, tem garra, tem motivo. Pode ser o jogo da vida do cara. O cara mete 2, 3 gols, ele pode ser contratado por alguém. É a motivação do cara. Teve 2 gols do Danilo Bala, do Souza. Isso. Né, aí você pega o super-herói, o super-herói fala assim, eu sou... Como é que fala? Eu sou demais. Chega lá, pega um moleque com vontade, o moleque passa rodo. Principalmente sendo um time ruim. O jornalista Alisson Rodrigues me mandou aqui do Cianorte. Tem 2 ex-Corinthians lá. Tem o Júnior Dutra, que jogou no Fluminense, no Corinthians, e tem o Guilherme Meia, que era do Cruzeiro, do Atlético Mineiro. Também jogou no Corinthians. Então tem 2 ex-corintianos, já veteranos lá.